amigos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Na aula de hoje, vamos conversar sobre operadores lógicos e como utilizar eles como if e else. Quer saber como? Então vem comigo até o final dessa aula. Então, galerinha, na última aula vimos o que é uma estrutura de seleção, sendo if, elif e else. Se você não viu, vai estar aqui na minha playlist, é só entrar, tá? Para poder acompanhar a aula de hoje. Então, agora vamos ver sobre os operadores lógicos, tá? O que são os operadores lógicos? Para que eles servem, tá? Nós temos três tipos de operadores lógicos, sendo o AND, o OR e o NOT, tá? Como eles funcionam? O AND, ele funciona da seguinte maneira. Todas as condições que formos verificar com ele, no caso, precisam ser verdadeiras. Então, vamos supor que vamos fazer a verificação de duas condições. Se uma for mentira e a outra for verdade, ele vai retornar falso. Então, ele só vai retornar verdadeiro dentro da nossa comparação, feita pelo if ou pelo else, se todas as comparações, todas as comparações que estiverem sendo feitas dentro dele forem verdades. Senão, ele vai retornar falso. O operador OR, ele é um pouquinho diferente. No caso, para que ele retorne verdadeiro, ele não precisa que todas as condições sejam verdades, e sim apenas uma. Se uma condição for verdade, é o suficiente para que ele execute o código, tá? Então, se você for fazer duas comparações e as duas forem verdadeiras, ok. Se uma for verdadeira, ok. Ele só vai retornar falso se as duas forem falsos, tá bom? Agora, o operador NOT. O operador NOT, no caso, ele não executa uma comparação. Ele apenas inverte o resultado do estado atual da condição. Então, ao invés de ele fazer uma comparação se as duas condições ou mais condições são verdade ou mentira, ele apenas vai pegar o resultado daquela condição e ele vai invertê-la, tá bom? Aqui nós temos um exemplo, tá? Que ele fala: se o sensor para a vaga de um estacionamento, se não está ocupado, acende a luz. Uma observação: o NOT pega ocupado e inverte para saber que a vaga está livre. Então, é por isso nessa parte aqui do se não. Ele vai, se a vaga ela estiver vazia, significa que não tem nada dentro dela. É falso. Então, ele vai colocar verdade para a luz poder acender, para o sensor poder mostrar que pode se utilizar aquela vaga para estacionar. Vamos realizar alguns exercícios na prática para ver como funcionam esses operadores lógicos. Anunciado, se para que a gente crie um programa que faça a verificação de um sistema de segurança de uma casa. Então, ele vai fazer a verificação das portas e das janelas da casa. Se uma porta estiver aberta, ele vai, ou alguma porta estiver aberta, ou uma janela estiver aberta também, ele vai emitir um sinal informando para a pessoa que ela verifica a segurança da casa, que tem alguma coisa que está aberta, tá? Se não tiver nada aberto, se a porta estiver fechada e a janela estiver fechada, as janelas estiverem fechadas, ele vai emitir um sinal informando que está tudo seguro, pode ficar tranquilo, tá? Então, o primeiro passo, a gente vai criar uma variável para poder informar se a porta ela está aberta ou não. E também vamos criar outra variável para informar se a janela está aberta ou não, tá? Então, vamos por aqui, sensor porta. De primeiro momento, vamos supor que a porta ela está fechada. Então, a gente vai por falso. A porta não está aberta, ela está fechada. E, de segundo momento, vamos colocar um sensor para a janela e vamos pôr que a janela está aberta, tá? Janela. Recebe true. Que é o booleano que a gente viu na aula passada, tá? Se você não sabe como funciona, tá aqui no link, tá aqui na minha playlist, é só acessar, tá bom? Aí pode ver a última aula e depois volta para essa.
Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a comparação. Vamos utilizar o if para fazer a primeira comparação de início e verificar if se a porta, sensor da porta, sensor porta, ou o sensor da janela estiverem abertos, ela vai retornar um sinal. Lembrando que para que essa condição seja satisfeita, apenas uma das condições que estão sendo verificadas precisa ser verdade. Então, se o sensor da porta falar mentira e o da janela falar verdade, o if ele vai fazer a execução do código para verificar para verificar a instrução, tá bom? Então a gente põe print e verifica. Alerta. E que é segurança, certo? Agora, se não for o if, vai ser agora. Se não for if, aí ele executa a condição else, que é tá tudo em ordem. As janelas e as portas estão fechadas, tá? Então, print, segurança, monitorando. Tudo seguro. Correto minúsculo, tudo seguro. Certo? Vamos ver se agora está funcionando. Alerta, verifique a segurança. Por que ele está verificando a segurança? Porque uma das condições é verdade, então cai direto no if. Agora, se as duas condições forem falsas, aí vai cair no último, vai cair no else. Vamos verificar? Segurança monitorando, tudo certo. Então significa que se apenas uma das condições forem verdadeira, o if vai ser executado, tá bom? Agora vamos para o próximo exercício utilizando o operador AND. Nesse enunciado, pede-se para que a gente crie um programa no qual verifique se o cartão tem um limite no momento da compra, tá? E também se o cupom está vencido ou não. Então, a gente vai fazer essa verificação de uma forma bem simples, tá? Utilizando também o que a gente foi seguindo de padrão até agora, o booleano, para verificar se o cartão ele tem limite ou se ele não tem, tá? Porque a intenção dessa aula é apenas que vocês aprendam a utilizar o booleano, o if, o else e também os operadores lógicos, tá? A gente vai criar uma variável chamada cartão. E aí, vamos colocar que não tem limite no cartão, tá? E também vamos criar uma variável escrito cupom, para poder verificar se o cupom ele é verdadeiro ou não, tá? Verdadeiro, na verdade, não. Se o cupom ele está vencido ou não. Aí o cupom a gente vai por true. Agora, para a gente poder fazer a verificação, a gente vai utilizar o if. E vamos falar, se o cartão e o cupom, se o cartão tiver limite e o cupom não estiver vencido, aí vai executar. A gente faz um print e fala compra autorizada. Se não, essa condição vai cair para o else. Print não realizada. Verifique o cartão ou o cupom. Vamos agora verificar se está funcionando. Transação não realizada. Verifique o cartão ou o cupom. Por quê? Porque uma das condições
não é verdade. Então, como uma das condições não é verdade, ele não vai executar o que está dentro do if. Ele vai cair direto no else. Para que as duas condições, para que o if seja executado, as duas condições precisam ser verdade. Então, a gente vai trocar aqui por verdade. Então, ele tem limite e o cartão, ele tem limite no cartão e o cupom, ele não está vencido. Compra autorizada. Então, essa é assim também que funciona utilizando o operador AND. Ele é basicamente o contrário do OR. Vamos agora para o próximo exercício. Nesse enunciado, pede-se para que a gente desenvolva um programa no qual precisamos verificar se a pessoa ela possui 18 anos e se ela tem o ingresso para entrar no show, na festa, ou se ela está o nome dela está na lista. Se ela precisa obrigatoriamente então ter 18 anos. E aí, no caso do ingresso e do nome da lista, qualquer uma das duas opções serve para que ela entre na festa. Então, vamos fazer da mesma forma. Vamos criar uma variável com o nome idade e atribuir um valor de idade para ele. Vamos por 20. Agora, vamos criar uma variável com o nome ingresso e verificar se ele possui ingresso, tá? Vamos supor que ele possui ingresso. E também vamos criar uma variável com o nome lista e vamos colocar que o nome dele não está na lista, tá? Vamos fazer a verificação com o if. Obrigatoriamente, ele precisa ter 18 anos. Então, a gente vai pôr idade. Se for maior ou igual a 18 e ingresso, seu nome, se ele tiver o ingresso ou o nome na lista, aí vai executar a condição. Aproveite a festa. Aproveite a festa. Se não, ele vai executar a condição else. Print. Verifique sua idade ou suas credenciais. Vamos executar e ver se está funcionando. Está escrito errado. Bom, como ele tem mais de 18 anos, ele tem ingresso, só não tem o nome da lista, a condição if ela é satisfeita, então ela é executada. No caso, vamos verificar se ele possuísse menos de 18 anos. Ou isso, menos de 18 anos. Vamos por 17. Mesmo tendo ingresso. Verifique sua idade ou suas credenciais. No caso, não entrou na condição if, porque é obrigatório que ele tenha 18 anos, porque a condição end, ela precisa que as duas condições, ou todas as condições que estão sendo verificadas dentro do if, sejam verdade. Como a idade dele não é verdade, ele não tem 18 anos, ela não vai ser executada. Então, pula para o else, tá? Agora, se ele tiver 20 anos. Tem. Não tem o nome, não tem o ingresso. Mas tem o nome na lista? Vamos ver o que acontece. Aproveite a festa. Significa que, então, uma das condições só dentro do OR precisa ser satisfeita. Ou o ingresso ou a lista. Apenas o que é obrigatório é ele ter 18 anos. Vamos agora fazer um exercício utilizando o operador NOT. Esse enunciado, ele pede para que a gente informe para o cliente se possui produto na loja ou não. Então, a gente vai fazer a verificação se o produto ele ainda está na loja ou não.
Agora, como vamos fazer isso? Vamos criar uma variável para verificar se tem o produto ou não no estoque. Então, chama estoque, o nome da nossa variável. Ela vai receber, de primeiro momento, que não tem o produto. Então, a gente vai por falso. Agora, a gente vai fazer a verificação com o if. If not, porque se não, porque lembra que o not é negação? Então, se não tem o produto, que é a nossa variável estoque, a gente vai informar para o usuário que não tem, tá? Vai informar para o cliente que não tem. Desculpe. Não possuímos o produto no momento. E aí, se ele tiver, a gente vai pôr a condição else, tá? Print, temos o produto. Agora, vamos verificar se está funcionando, tá? Olha, como não temos estoque, está igual a falso. Então, ele tá informando, desculpe, não possuímos o produto no momento. Significa que se não tem, ele aqui tá falso. Se tem, a gente vai por verdade. Tem o produto na loja. Aí, vamos rodar de novo, ver se ele vai verificar a condição if agora. Isso, temos o produto. Então, é assim também que funciona o operador NOT. Se ficou alguma dúvida, se vocês tiverem algum outro exemplo que queiram que eu traga, é só me informar, tá? Pode deixar aqui nos comentários. E um beijo muito grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!